Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, no ar desde 1999. Bola da Vez, modéstia à parte, um nome bom para programa de entrevista, mas também nos causa uma exigência semanal. Trazer quem está arrebentando nesses últimos dias, nos últimos dias da exibição do programa. Com o convidado de hoje é fácil. Quando o Palmeiras alcança uma decisão de campeonato, antes do jogo, antes do primeiro jogo, se forem 2 partidas, você já pode falar com o Acas Felleger, no caso que é o assessor de imprensa dele, e já combinar uma entrevista, porque vai dar certo. São 11 gols em 17 jogos finais pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Só não marcou Jean Oddi e Fernando Praz, que conhece bem o nosso entrevistado, que participarão da bancada aqui comigo, contra o Grêmio na final da Copa do Brasil de 2020. Pero, uma assistência em cada jogo daquela final contra o Grêmio. Uma assistência no Sul, uma assistência aqui em São Paulo. Rafael Veiga, que prazer tê-lo conosco no Bola da Vez. Gravamos remotamente durante a pandemia, depois do primeiro título da Libertadores que você conquistou, mas depois disso aconteceu tanta coisa. E outro papo também está aqui de forma presencial ao teu lado. E já vou começar falando desse assunto de você se destacar e você arrebentar nas finais. O que acontece? Que no jogo da taça, ela fica mais perto de você. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre gostei de assistir o programa de vocês. Respondendo essa pergunta, é complicado falar, mas eu acho que são esses jogos que é gostoso de jogar, né? Jogo grande, jogo que todo mundo está assistindo, jogo que realmente vale título. A atmosfera é diferente, a preparação é diferente. Então, esses jogos que eu gosto de jogar. E Praz, algoz, especialmente hoje, do grande rival nacional do Palmeiras. Nas Supercopas, 2 gols em cada final. Uma campeão, uma semana atrás, para quem está vendo a primeira exibição deste Bola da Vez. E na Copa Libertadores também abriu a vitória no tricampeonato do Palmeiras 2 edições atrás. A tua pergunta para o teu super amigo Rafael Veiga, sem que você se porte como grande amigo dele, tá? Boa noite. Estava vendo ali os pênaltis contra o Chelsea cruzado, contra o Atlético Paranaense cruzado, que o Santos te conhece, e contra o Flamengo cruzado, né? E eu brincava com ele quando eu jogava, eu falei, Veiga, se a gente jogar contra, tiver um pênalti, não pega a bola não, cara, que o seu tu vai bater. E ele pegou contra o Ceará e bateu? Cruzado. E eu fui no outro canto, cara. Por que eu não fui cruzado, né? Assim, falar do Veiga pra mim é fácil, né? Peguei a chegada dele, a saída, a volta, a quase saída de novo. E, assim, a minha pergunta, acho que a gente estava conversando aqui antes do programa, né? De parte mental, que o Abel fala muito, todos os jogadores do Palmeiras, quando a gente ouve, falam muito da parte mental. E a gente que está de fora fica pensando, o que é essa parte mental, né? Será que tem algum trabalho diário, com algum psicólogo, algum exercício que o Abel faz com os caras? Ou é a conversa que o Abel tem para direcionar o foco? Ou é a conversa que o Abel tem para tentar fazer os caras limparem a mente e pensarem só coisas positivas? Porque quando tu vai pro jogo, tu pode ganhar e perder. E às vezes os pensamentos ruins dominam a tua cabeça, né? Ou então se é a própria preparação que o Abel faz no campo que traz essa confiança e essa parte mental boa. O que é essa parte mental que vocês tanto falam? Na minha opinião, um pouco de tudo. Né? O principal é a gente entrar em campo sabendo do que tem que fazer. Né? Isso, querendo ou não, traz uma confiança, traz uma tranquilidade para a gente, independente do jogo. Né? Eu acho que a gente é muito bem preparado, principalmente para jogar jogos grandes, jogos assim que a parte emocional precisa bastante. Mas também tem um trabalho durante a semana com a Gisele, que é a nossa psicóloga, né? Com o próprio Abel, o que ele fala, a comissão. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Mas, na minha opinião, o que faz a gente mais se sentir seguro para chegar num jogo grande e jogar bem é a nossa preparação e saber o que tem que fazer, independente contra quem a gente joga, né, em qual fase do campeonato é. Então, a gente só repete no jogo aquilo que a gente já treinou a semana inteira para fazer.
Ô Veiga, eu queria te perguntar um pouco sobre essa trajetória até que você se tornasse um dos principais jogadores do Palmeiras, porque não foi imediato, né? Você chegou ao Palmeiras em 2017, portanto, 6 anos já. E no começo você não estourou. Claro, era um jogador jovem ainda, 21 anos, mas você não estourou. E muitas vezes a gente sabe, o Praz sabe muito bem como funcionam as coisas no Palmeiras. A pressão é grande, sobretudo quando existe expectativa. E talvez, não sei se você concorda, mas 2020 é o ano da sua mudança radical. Portanto, são 3 anos antes de você conseguir realmente engrenar, estourar e virar o cara que você é hoje para o Palmeiras. Eu queria saber, primeiro, se nessa trajetória houve algum momento que você... pensou que as coisas não fossem andar, que você pensou de repente em desistir, se houve uma persistência sua e o Palmeiras de repente, né, até no momento que te empresta, já imaginava que talvez não fosse contar com você, quer dizer, houve algum momento de risco dessa relação Rafael Veiga e Palmeiras se romper antes de você conseguir virar o que virou? E aí, claro, por quê? O que aconteceu que em 2020 deu essa virada? Teve sim alguns momentos, na verdade eu acho que um momento em especial de eu sair do Palmeiras, que foi acho que em final de 2019, que eu não estava jogando tanto, o Praz estava até lá, não estava jogando tanto, não estava sendo muito utilizado e daí eu acho que outros times começaram a me procurar, a procurar meu empresário, ou até mesmo o Palmeiras, para eu sair. E por um lado meu, eu pensava, não pensava em sair, mas eu pensava na minha carreira, no sentido assim, cara, o que é melhor para mim agora? Mas por outro lado, tinha a questão de, cara, eu não posso sair do Palmeiras deixando essa impressão, né? Sempre sonhei em jogar aqui e não quero sair do Palmeiras desse jeito. Não tinha ganhado ainda, né, nenhum campeonato, não tinha jogado direito, né? Eu falei, cara, por dentro, assim, eu falava, não posso sair assim. Você falou de 2000... o técnico? No 19 não. 19 era o Filipão no começo? O Filipão, Mano. Tá. Teve outras coisas também. Em 2019 eu tinha um problema no pubis. Então, assim, muitas coisas aconteceram que, né, eu também não consegui jogar. Mas, falando em 2017, quando eu cheguei, eu já falei em outras entrevistas, eu não cheguei preparado para jogar no Palmeiras. A minha carreira em 2016 no Curitiba aconteceu tudo muito rápido. Eu treinava separado, né? Eu comecei treinando separado, não fiz pré-temporada. Daqui a pouco eu vou pro profissional lá, meio que eles me sobem, mas sabe quando você sente? Que não era um negócio... Né? E ali eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico uns 4 meses, 5 meses só treinando, não jogava, não entrava. Ali eu comecei a falar, cara, será, sabe aquela situação, será que eu vou virar de verdade e tal? E quando eu tive uma oportunidade no Curitiba, eu joguei ali acho que 16 jogos, 20 jogos, não sei, e fui vendido já para o Palmeiras. Então, quando eu cheguei ali no Palmeiras em 2017, eu tinha 3 meses de profissional, sendo que os meus 6 meses de 2016 foram totalmente diferentes, assim, treinando separado, o time treinava de manhã, eu treinava de tarde, o time treinava de tarde, eu treinava de manhã. Então eu cheguei no Palmeiras, não estava preparado. Para mim era tudo muito novo. A mesma coisa para você levar uma criança lá na Disney, sabe? Pô, o time que eu sonhei em jogar, com os jogadores que eu acompanhava, que eu torcia, né? E me coloca lá dentro, cara, com a estrutura daquela. Então, para mim era muito, muito doido, assim. Mas, lógico que eu não estava lá também, eu sabia que eu tinha qualidade, né? Mas era muito diferente para mim. E daí eu cheguei, não consegui jogar muito bem. Cara, a minha questão de força, minha questão, tudo mudou muito para hoje. E daí eu optei por ser emprestado. Mas eu sabia que quando eu fui emprestado, eu tinha responsabilidade assim, pô, eu fui emprestado, eu tenho que jogar bem. Porque ali, se é emprestado para SAB e você não vai bem, para você voltar é mais difícil. Então tinha aquela questão minha assim, cara, eu preciso ir bem. E eu consegui bem, né, em 2018. Amadureci muito de 2017 para 2018, volto em 2019 muito diferente, mas ainda não era o que eu acabei me tornando em 2020. Né? E o que eu batia na tecla naquela época no Palmeiras era que eu não conseguia fazer, sei lá, 5 jogos seguidos, né?
Eu jogava 1, 2 jogos, saía, jogava 3, 1 de titular, 2 reservas, saía. Da posição também, né? Tinha muita gente, então assim, e era algo que, pô, por eu querer jogar, me incomodava. Então ali, eu acho que quando chegou 2020, principalmente com a entrada do Andrei, ele me deu ali uma sequência, a primeira sequência acho que eu tive no Palmeiras, jogando de verdade, e aí eu consegui fazer 3 gols, acho, em 5 jogos. O Abel chegou ali, me manteve no time e daí as coisas aconteceram. Aí o resto é história, uma história maravilhosa que te faz hoje estar na seleção de melhores de todos os tempos do Palmeiras, de muito torcedor, muitos torcedores mesmo. Não só a galera mais jovem, até a galera da velha guarda, a turma do amendoim mais fervorosa. Se você tivesse jogado fora do país, o que seria equivalente ao que você conseguiu no time do teu coração, no clube do teu coração, a isso? Você está no lugar que você sempre sonhou jogar como um dos melhores jogadores de todos os tempos e dos mais vencedores de todos os tempos desse local. O que seria proporcional fora do país? Não sei. Tô para falar que nada. É diferente, né? Porque é diferente. Eu tenho um sonho muito grande de jogar na Europa. Você tem esse sonho? Tenho esse sonho. Mas eu nunca, quando era pequeno, eu não ia assistir jogo na Europa. Eu ia assistir jogo no Allianz Parque, né? No Parque Antártico. Então, pô, desde criança eu vi meu avô falando do Palmeiras. Não de nenhum time da Europa. Então, para mim, isso, a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque ali e ouvi a torcida cantar e o hino, para mim foi um negócio que não sei se eu vou sentir algo parecido. Igual, pode sentir parecido, igual, não sei. Em outro lugar. Em outro lugar. Por quê? Porque, cara, é toda uma história de um menino que sonhava, de uma família que sonhava em jogar futebol, uma família que vive ainda, mas naquela época vivia para o meu sonho, entendeu? E, cara, eu chegar ali naquele estádio e cantar, eu não sei. E se também perguntasse quanto vale isso, não tem dinheiro. O quanto a imagem, acho que todo mundo lembra, todo palmeirense que viu a sua apresentação lembra da frase do seu avô, né, no leito, falando que gostaria muito de te ver com a camisa do Palmeiras. Quantas vezes isso te veio à cabeça? Isso te vem muito à cabeça? Te veio à cabeça na hora que você resolveu, de repente, né, que você falou, bateu uma dúvida, eu vou permanecer no Palmeiras, teve a ver também com isso? Você lembra na hora dos títulos? Como é que é? Porque acho que a gente não ouve falar tanto, né, desse tipo de relação tão pessoal num mundo tão profissional como o futebol. E no seu caso, a gente sabe que não foi uma coisa inventada, não foi uma coisa, né? A gente viu imagens e tudo mais. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o teu avô e quanto isso, de alguma maneira, influenciou nessa sua trajetória. Então, cara, quando eu era pequeno, o povo lá em casa é palmeirense, não é aquele, sabe, eu simpatizo mais com esse time. Não, o povo ia mesmo no estádio, meus amigos, minha família, eles acompanham, entendeu? Isso daí é antes de eu pensar em ser jogador. Então, quando eu vou para lá, o negócio aflora ainda mais na família. Meus tios, meu pai, meu irmão, sabe? Então, quando aconteciam algumas coisas que me via a oportunidade de sair, eu pensava um pouco nisso, mas tinha também a minha questão assim, cara, eu briguei para estar aqui. Eu não posso, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E daí você vai para casa, e se eu fizer isso? E se na hora do jogo eu vou tentar fazer? Sabe? Você tenta criar um monte de coisa. Mas a questão do meu voo especificamente, eu lembrei muito forte na primeira Libertadores. Ali, muito forte. Tanto que vocês procurarem aí, tem um vídeo meu que eu vou pro gol ali, tá todo mundo comemorando e, cara, eu tô chorando compulsivamente. Porque é um negócio muito grande, cara. Quantos jogadores disputam ou disputaram Libertadores e não ganharam a Libertadores, sabe? E entre o Palmeiras ganhar a de 99 até a ganhar de 2020, cara, muito tempo. E era esse tempo que eu vivia esse sonho de um dia virar jogador. E se lá atrás, eu com 5, 6 anos de idade, falasse assim pra mim, pô, você vai ser o próximo a ganhar a Libertadores, eu não sei se acreditaria. Entendeu? Então, acho que em todos os títulos eu lembro. Todos. Dessa questão do que eu vivo, sabe? Às vezes eu tô chegando no clube assim, eu falo, cara,
como é que pode, né? Tipo assim, eu aqui agora, sabe, me tornei tudo isso. E você continua com a mesma fome? Muita, muita. Muita porque, cara, é tipo assim, eu tô jogando o time que eu torcia, velho. Ganhar é viciante? É. E assim, o Plihal, essas que o Veiga, vamos dizer, se traz para a terra, né? Quando tá chegando no CT e olha, pô, como é que eu cheguei aqui? Isso é fundamental, porque assim, a gente entra numa rotina tão maluca do futebol, de jogo, quarto domingo, tu entra num piloto automático e daqui a pouco tu jogar no Palmeiras, tu fazer gol em Libertadores, tu ser campeão, fica tudo normal. Sim, você não e não é normal. Para tu conseguir isso, não pode ser uma pessoa normal. E aí, às vezes, nisso que o jogador se perde, né? Então, mas como que você... Acho que você também pode falar, né, Praz? Mas assim... E para manter essa fome, porque quando o Plihal pergunta, você mantém a fome, você fala muito, e a gente vê que é verdade. Porque a gente vê que o Palmeiras, né, continua vencendo títulos importantes. É o Abel isso? Tem alguma coisa no processo do dia a dia que muda de um ano para outro? A gente viu mudanças táticas no time, né? O time jogava de um jeito, joga de outro completamente diferente. Hoje houve uma evolução tática, mas não sei se isso é o suficiente para manter o elenco ligado, né? Tem a parte da comissão, a parte do staff e tudo, mas é muito de cada jogador. Falar para você que é fácil, né, eu me manter fazendo as mesmas coisas, a mesma rotina para continuar vencendo, não. Entendeu? Mas é uma luta diária comigo mesmo. Tem dia que eu acordo pô, eu sou humano. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, cara, hoje treinar, mas, pô, já vai tomar banho, na hora do banho já vai falando, dá uns gritos lá e fala, cara, preciso vencer, É a seleção natural, né? Quem porque não faz o meio do futebol vai deixando de lado. Porque as pessoas pra olham... conseguir jogar nesse nível de futebol, o sacrifício é muito grande, né? Muito. Só que As pessoas às não vezes... imaginam, né? Não, as pessoas olham, às vezes, nós jogadores e acham que a gente é um super-herói que tá lá, que não sente as coisas. Não, pelo contrário. A gente se cobra. Antes de qualquer pessoa cobrar a gente se cobra. Antes de a gente primeiro, sabe? Então, é uma luta constante. Só que é uma luta prazerosa. Você vai ganhando e você quer mais, quero mais, quero mais. Mas falar para mim que é muito fácil manter isso, não é muito fácil. É todo dia. Uhum. Você vai fazer uma pergunta, Praça? Não, voltando para a questão mental, né? Isso é uma coisa que me causa curiosidade. Eu sei de algumas histórias que ele me contou, né? Mas falando da parte mental, a gente está falando do Abel, né? Que trabalha muito essa parte, mas o Veiga trabalhou com um cara que é psicólogo, né? E tem essa parte também muito aflorada. E eu acho que os estilos são um pouco diferentes, né? Mas o que dá para traçar, não de semelhança do Diniz com o Abel em termos de abordagem, mas em termos de resultado final, sim. Eles vão por caminhos diferentes para tentar buscar a mesma coisa? O Diniz, na minha opinião, ele já é mais de instigar, assim, sabe? Ele já instiga mais. O Abel é mais tranquilo em relação a isso. Mas uma coisa que eu vejo nos dois, os dois são muito acessíveis, sabe? Tanto o Diniz quanto o Abel, eu me sinto confortável de chegar e falar. Eu não sei se eu contei, né, na outra vez, mas eu vou contar. Mas tá valendo. De qualquer maneira. Posso contar aquela lá? Cara, eu falo porque eu tenho uma relação muito boa com o Diniz. É engraçado, mas me ajudou muito. Então, eu estava no Atlético e eu fui para lá, e não tenho vergonha de falar isso, com uma pressão que eu me coloquei muito grande, assim, cara, eu saí do Palmeiras e eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui no Atlético. E esse peso, talvez, essa rigidez, essa autocrítica minha tão forte, no fundo me atrapalhava e não deixava eu desfrutar do futebol. Então, no começo ali, eu falava, cara, eu queria fazer tudo no Atlético. Queria fazer tudo. E o Diniz, cara, colocava eu de volante e me matava. Porque eu tentava passar, ele, não, você fica aqui porque você tem um passe bom. E eu começava, aquilo ali começou a me remoer por dentro. Uma diferença, né? E ele viu que estava me fazendo mal. E teve um dia, né, eu meio que discuti com ele, mas eu agradeço muito a ele por ter discutido comigo nesse dia. E ele me colocou, acho que num jogo de lateral, ou ala direito, acho que contra o São Paulo.
E eu falei, cara, nunca joguei de lateral direito. E os negros fazendo facão para um lado, para o outro, eu perdido. E acabou o jogo, eu saí de lá bravo, assim. Aí no outro dia eu treinei, ele foi falar comigo, assim, eu falei, mas saí andando. Quando foi 5h30 da tarde, ele me liga. Falei, cara, o Diniz me ligando, não vou atender. Aí eu atendo lá, passa um pouco. Falei, cara, vou atender. Atendi, ele falou assim, você tá onde? Eu falei, pô, tô em casa. Ele falou assim, vem aqui em casa. Quero falar com você. Eu falei, não, amanhã no treino a gente conversa. Amanhã não quero conversar. Aí ele, não, vem aqui em casa. Eu falei, cara, amanhã no treino a gente conversa. Boca dura você também, meu irmão. Cara, eu tava... Mas eu não sou assim, não. E daí eu peguei o carro e fui. Cheguei lá no apartamento dele, ele desceu assim, ele entrou no carro, ele ficou 1 minuto olhando pra mim, não falava nada. Eu falei, cara, o que esse cara tá arrumando comigo? Daí ele falou assim, vai, anda aí, vai reto. Vira à direita, vira à esquerda, vira não sei o quê, vira não sei o quê. E chegou num prédio assim, ele falou, desce aí. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Chegou lá, eu olho assim, psicóloga. Me levou na psicóloga. Aí eu entrei na sala assim... Isso que horas? Não, isso daí devia ser umas felizão, né? 7 horas. Não tava Amarradão, feliz, né? não tava feliz. Na hora que você viu que era Não, psicóloga... psicóloga, doutora Ana, eu não lembro direito. Pô, cheguei lá, daí ele entra na sala, a mulher abriu, oi, tudo bem, tudo. Aí ele falou assim, ó, esse daqui é o Rafael, que eu comentei com você mais cedo. Eu vou sair para deixar vocês tranquilos. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, então, me diga. Eu falei pra ela, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele me trouxe aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Esse maluco me trouxe aqui. Eu falei, ele é meu técnico, eu briguei com ele ontem e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ela, tá, mas me conta mais. Mas o porquê que você brigou? O porquê que não sei o quê? E começou, traduzindo. Até hoje eu faço terapia e é a melhor coisa que eu fiz. Sobre pressão. Ele te convenceu na prática, né? Cara, eu agradeço muito a Diniz. Aí tá sobre abrir a mente, né? O jogador é muito fechado, né, Veiga? O jogador é muito fechado a tudo. E às vezes E a a gente pressão? perde muita oportunidade por causa disso. É pressão para tudo, muita pressão, por exemplo, para cobrar pênalti, bater um pênalti. Lembro de você dizendo que naquela sequência foram quantos gols seguidos? 22? 24 seguidos. 24 cobranças convertidas seguidamente. Que você dizia que, ao contrário do que as pessoas podiam imaginar, a cada vez que você corria, para que você ajeitava a bola para bater um pênalti, era uma pressão brutal sobre você. Daí você perdeu um contra o Santos. Perdeu os 2 contra o São Paulo. Onde que você se sentiu mais pressionado? No primeiro que você voltou a converter ou naquela sequência de gols, de 24 gols? Olha, quando eu errei o do Santos, eu fiquei muito tranquilo. E quando eu errei o primeiro contra o São Paulo, eu fiquei muito tranquilo. Só que quando vai para os pênaltis contra o São Paulo, fala assim, pô, que eu tava maior confiança igual antes para bater, não tava. Mas, cara, eu era o batedor do time. E ali na hora a gente tem que pensar. Tinha alguns meninos no campo, né? E para mim, o meu pensamento ali, o Praz vai entender, se eu não bato e o menino perde, o menino que eu digo são os meninos, Sim, não o Gabriel menino. Isso. E os meninos perdem, ele ia falar, pô, mas por que não bateu? Igualzinho a minha situação. Por que não bateu? A tua situação na Copa do Brasil de 15. Igualzinho. Só porque errou um pênalti? E daí eu bati e errei. Só que na hora ali, pra mim, eu falei, cara, se for pra alguém errar, eu erro, bem não tem que fui problema. Eu erro. Porque o Diniz também me ensinou uma coisa, a gente quer ser só protagonista do acerto na vida. Só que pra jogar futebol, a gente precisa assumir risco. E bater um pênalti é assumir um risco. Você pode acertar, mas pode errar. Aí a pessoa fala, tem pessoas que falam assim, pô, mas se eu vou bater, eu vou errar. Eu penso, e se eu acertar? O que pode acontecer comigo? Veiga, tem jogador... que minha vida pode tem melhorar? jogador que já falou pra mim assim, eu vou bater pênalti por quê? Eu não tenho nada a ganhar, só perder. É questão de enfrentar as coisas, né? Cada um enfrenta... Como enxergar as coisas. Cada um enfrenta de uma maneira. De olhar para o grupo também, né? Ainda nesse sentido, mesmo com essa positividade toda, qual foi o pênalti mais difícil que você cobrou na vida? Do Praça. Não. Teve 2 pênaltis. O do Mundial
que ali foi o nível máximo de pressão para mim. E eu acho que o primeiro depois, quando eu errei os 3, foi um pouco, mais o do Atlético Mineiro, que era um jogo muito importante. E o Hulk bateu o primeiro, fez e eu abri a disputa. Sim. E, pô, a Libertadores, ali foi, acho que do Mundial e esse contra o Atlético Mineiro. Como é que você reage, você especificamente, Veiga? Porque a gente, quando vê um time como o Palmeiras, que ganha tudo, um ano após o outro, vários títulos importantes e tal, aí de repente perde uma disputa nos pênaltis em campeonato estadual e vocês amanhecem com um muro pichado, vocês amanhecem com um torcedor xingando vocês em rede social. E a gente que olha isso de fora já, cara, assim, a gente já fica maluco de olhar esse tipo de reação para um grupo ou para jogadores que estão fazendo tudo tão bem há tanto tempo, né? E essa não compreensão de que o futebol é um jogo que você pode ganhar ou perder. Como é que é a sua relação especificamente com esse tipo de coisa? Você evita ver rede social, você fica pé da vida, você fica maluco, você fica desequilibrado ou não? Você fala, cara, o cara pode falar o que quiser. Como é que é o Veiga especificamente com isso? Isso é uma coisa que o Abel fala muito, que a gente tem que andar no equilíbrio, né? Nem ir lá para a lua quando ganha, achar que é o melhor, e também nem colocar a cara no chão quando perde, né? Eu, particularmente, eu tenho uma identidade e eu sei quem eu sou, independente se eu faço 35 gols ou se eu perco 35 gols. O futebol é uma parte da minha vida, não é a minha vida inteira. Por mais que eu vou fazer de tudo para sempre estar bem. Só que, pô, se as minhas emoções forem controladas pelo futebol, eu vou viver numa gangorra e quem estiver perto de mim não vai me suportar. Minha família, meus amigos. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu faço durante o meu treino e durante o meu jogo. Eu saio de lá, eu saio com a consciência tranquila, cara, eu fiz meu melhor. Nem sempre o melhor vai ser bom. Nem sempre o melhor vai ser suficiente. Aí você fala, mas você não se importa quando o povo te xinga? Eu não vejo. Nem quando me xinga e eu também procuro não ver, nem quando eu faço um jogo bom. Não dá coceira para ver? Então? Não gosto, não ver. Mesmo? Pra até cuidar dessa parte. Para segurar a onda. É para segurar a onda. A gente vê, porque o Scarpa tá sempre nos stories, rede social e tal. Você, como é que você é com Mas isso? é assim, o Scarpinha, eu conheço, cara, meu amigão, e ele também não gosta de... Quando eu falo ver, é tipo assim, entrar num Twitter e ficar vendo comentário. Fazendo entrar a no Instagram, busca do teu nome ali. Entrar em solicitações de mensagem no Instagram, comentário. Eu mexo no Instagram, eu consigo mexer no Instagram e me blindar do que eu tô vendo e o que eu tô assistindo. E se eu vejo que está me estressando muito, eu tiro o Instagram. Conseguir fazer essa separação é um feito e tanto. Só que daí vai naquilo de querer vencer. E atleta de ponta. Assim, o Pirral, eu falo, o atleta, a gente está discutindo isso num programa esse dia. Mas o fulano, não vou citar o nome, mas o fulano é melhor jogador. Eu perguntei, mas por quê? Tecnicamente ele é muito melhor. Eu falei, tá bom, concordo. Então tá melhor? Não. Porque o jogador é feito do pilar físico, técnico, emocional e mental, cara. Quer dizer, não é. E às vezes a gente dá muita visibilidade pro pilar técnico, claro. Mas, cara, não é. O Lucano sempre brinca comigo a coisa do talentoso. Eu falo, ele é muito talentoso. O que é talentoso? O talento do cara pode ser o de ser disciplinado. É, claro. Eu sou muito talentoso em ser disciplinado. Não, e o uruguaio, especificamente, o cara que fica fazendo malabarismo, firulinha, jogando a bola pra cima, tem um valor muito pequeno pra eles, né? Os talentos mais valorizados são outros, né? Eu já vi menino sair do jogo, porque ganhamos de 4-0 o jogo, contra o Goiás, lá na Serrinha, pelo Ceará. O menino saiu do jogo, o Chuteira Marraine pegou o celular e ele tinha errado um passe num contra-ataque. Os caras descascando ele na internet, ele chorando, cara, chorando. Apagou as redes sociais, sei o que. Nesse ponto. O cara faz isso no intervalo, né? É um jogador profissional. Não, mas hoje eu sou assim, mas nem sempre eu fui assim. Eu já tive momentos que, jogava bem, vou lá ver. Jogava mal, vou lá ver. Isso daí, atrapalhava. Isso daí, você começa a acreditar naquilo que você está lendo. A pior besteira é isso, você começa realmente a acreditar naquilo que você está lendo. Você acredita que você é o Messi quando você faz um gol e você acha que você é o pior jogador quando você perde um gol. A gente tem algumas perguntas gravadas no Bola da Vez de hoje. Você pode olhar para aquele monitor ali, o da câmera 2 ou da câmera 1. Vocês podem me dizer, da 1 ou da 2? Pode ser da câmera 1 aqui, que fica mais próxima de você. A Alicia Klein, jornalista do UOL e do Sport TV, vai te fazer uma perguntinha. Vamos lá.
Olá para todas e todos que estão nos assistindo. Eu quero aproveitar para primeiro parabenizar o Veiga por integrar uma das gerações mais vitoriosas da história do Palmeiras. Você acabou ficando de fora de boa parte da reta final do Campeonato Brasileiro. Você teve Covid, depois a lesão, e viu o Scarpa brilhar muito por conta da sua ausência. Como foi para você viver isso de fora? E se você acredita que em 2023 você já reconquistou esse espaço, começou o ano muito bem, né, como sabemos, e se você prevê um ano muito vitorioso para o Palmeiras também, com um destaque da sua parte. É isso, obrigada, um beijo para todo mundo. No final do ano, eu fiquei muito triste por mim e fiquei muito feliz pelo Scarpa. Por quê? Porque eu e o Scarpa, todo mundo sabe, a gente é muito amigo, muito, a gente se fala. E ele viveu coisas parecidas comigo dentro do Palmeiras. O Scarpa já teve um nome pichado. Mas no final se tornou o que ele sempre era. Só que no final não estava conseguindo ser por causa de 1000 coisas. E eu fiquei triste comigo por não estar ali naquele momento. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essas duas situações. E uma coisa que o Abel fala, né, que a gente tem que focar a nossa energia naquilo que a gente controla. Eu não podia jogar. Não adianta eu ficar me lamentando por não estar jogando, isso só ia trazer mais, né, ansiedade, não sei. E eu foquei em, cara, vou treinar, já que fim de semana eu não vou viajar, vou ficar mais com a minha família, vou ficar mais com meus amigos, que geralmente não posso ficar. Fui em todos os jogos no Allianz Parque e assim eu toquei minha vida. E para mim esse processo foi leve, né? Foi um processo leve que fez eu hoje tá muito bem, ter treinado muito bem, ter recuperado muito bem. Então é isso, eu acho que só não voltei antes por conta das férias, senão... Bom, e a segunda parte da pergunta, a prévia da Supercopa, a temporada de 23, individualmente falando e coletivamente falando, promete de novo, né? Supercopa? Não, depois de vocês terem ganho a Supercopa, do jeito que foi, já é uma prévia do que pode vir. Sim, o nosso time é muito forte. E se eu falar que ganhar do Flamengo no começo do ano, para a gente não dar uma confiança ainda maior, estaria mentindo. Você concorda com a avaliação de que o elenco do Palmeiras, claro que é forte, o time é muito forte, o grupo é muito forte, mas de que o elenco do Palmeiras ele é inferior tecnicamente ao elenco do Flamengo? Aí entra no que o Praz falou, né? O que é inferior tecnicamente? Porque, na verdade, eu tenho para mim que o cara mais forte não é o cara que é mais forte, mas é o cara que consegue colocar mais força, né? Então, assim, se o nosso time, para muitos, tecnicamente é pior, beleza, mas dentro de campo a gente deu o resultado que a gente joga de igual para igual tecnicamente com eles, né? Então, essa questão é mais deles. Eles podem ter mais jogador, podem, mas... são 11 que joga e 5 que entra. Ainda sobre o Scarpinha, e dentro do que você disse no começo do programa, que tem o sonho também de jogar no futebol europeu, como ele está começando a realizar agora, você tem acompanhado os jogos do Nottingham Forest, tem acompanhado o desempenho do Scarpinha. E outra coisa, você desconfia que se daria bem no nível alto do futebol europeu hoje? Eu não acompanho todos os jogos do Scarpa, mas eu acompanho. Né, converso com ele, pergunto para ele, ele me liga, fala, cara, você veio isso e tal. E hoje eu acho que eu me daria bem na Europa. Eu acho porque, para mim, eu estou no meu melhor momento e não falo tecnicamente só, falo fisicamente, falo mentalmente, taticamente. Então, eu acho que, lógico, é muito fácil falar daqui sem estar lá, mas... Por aquilo Mas que você é um cara que tem conhecimento do futebol europeu, né? Para quem, por acaso, não sabe, eu acho que a gente contou isso na outra participação do Veiga no Bola da Vez, remoto. Acontece do Veiga nas férias ir para a Europa para ver futebol europeu, né? Em 2021, não sei. Quer dizer, é muito interesse mesmo no teu ofício. Junta uma coisa na outra, né? Mas... 17 para 18, né, eu acho. A gente foi 17 para 18. Intervalo do jogo. A gente foi no Era Camp Nou, Barça né? e La Coruña.
Aí esse ano eu fui assistir jogo do Barcelona, do Real Madrid, e desse último agora eu fui do PSG. Não lembro se eu fui de mais algum, mas desses 3, certeza. Plihal, e aproveitando esse assunto, a gente falou da parte mental, né? Da parte técnica, não precisa falar, porque o Veiga, uma das virtudes dele é a parte técnica. Mas fisicamente, assim, o que tu notou que te fez chegar ao nível que chegou, né? Porque com certeza tu falou que evoluiu muito desde que chegou no Palmeiras, não estava pronto. E passa pela parte física também, porque assim, às vezes eu noto que alguns jogadores que chegam de um nível competitivo inferior, né? Quando eles chegam ali, eles tomam um susto e eles mudam o comportamento, né? Mudam o comportamento. Porque eles veem que ali, se não entrar no nível top mental, técnico e físico, não consegue jogar, né? E eu, quando fui para o Ceará, eu notei isso também. Eu notei essa diferença, né? E tu acha que também que fisicamente tu evoluiu muito? Eu sempre fui um cara que gostei de treinar, assim, né? O Praz sabe que eu não estou mentindo, mas tinha um processo no meu corpo. Quando eu cheguei, cara, eu era um menino, eu era muito fraco. Até no Atlético Paranaense, quando mostrou as imagens dele ali. Muito diferente. Eu era muito fraco fisicamente, questão de potência, velocidade, tudo isso mudou. E eu acho que isso faz diferença. Hoje, poxa, primeiro, para você jogar, sei lá quantos jogos na temporada, você precisa ter uma base ali, né? E hoje eu tenho essa base, antes eu não tinha. Para você aguentar jogar os jogos na intensidade que a gente joga hoje, você precisa ter uma base. Então, tudo isso tem cooperado e tem me ajudado para fazer os jogos que eu tenho feito. Lógico que por trás disso tem a questão de alimentação, questão do sono, questão do treino, questão de um monte de coisa, da recuperação. Mas o meu corpo mudou muito de 2017 para hoje. Está pensando aqui, o Jean é testemunha, porque ele esteve em quase todos esses programas. Eu sei que o cara inteligente fora de campo não necessariamente é inteligente jogando futebol e vice-versa. Mas eu fiquei impressionado, acho que com todos os jogadores que sentaram, jogadores do Palmeiras, Você foi pensando isso, que sentaram nessa cadeira aqui. Todos me surpreenderam positivamente. E a gente recebeu os 2 laterais, Marcos Rocha e Piquerez, Luan teve por aqui, o Scarpa teve por aqui, o Dudu mais atrás teve por aqui, e você está dando uma entrevistaça. Não surpreende, porque eu já tinha te entrevistado e já tinha visto outras entrevistas longas suas. Você acha que essa inteligência aplicada no jogo também faz uma diferença grande? Posso até emendar uma coisa, Plihal, porque eu acho que eu queria perguntar justamente sobre isso. A gente falou de parte física, psicológica, mental, e acho que vai muito no sentido do que o Plihal está falando, que a questão tática não é tradicionalmente uma questão forte no futebol brasileiro. O Abel é um técnico com uma carga tática muito grande, muito forte. A gente vê isso lendo o livro dele, todas as explicações, as ideias de jogo e tal. E não é fácil, eu já falei com vários jogadores que disseram que não é fácil no Brasil você, muitas vezes, convencer o jogador de tudo que ele precisa fazer taticamente dentro do campo. Aqui, por muitos anos, imperou aquela ideia de que, cara, o talento resolve tudo e você não precisa... a tática atrapalha. É isso, que a tática pode atrapalhar. Isso que o Plihal está falando, de alguma maneira... ajudou o Abel também, esses jogadores com esse perfil, ajudaram o Abel a conseguir implementar o plano dele? E por que o Abel consegue implementar esse plano tático que parece ser complexo e que talvez chegue para os jogadores de uma maneira já mais diluída? Cara, a parte tática é fundamental. Lógico que tem lances isolados que o cara faz uma jogada e decide um jogo, tem. Mas a tática serve para o individual aparecer. E quanto antes, se você consegue entender mais a parte tática, e não só fazer por fazer, mas sabendo fazer as coisas e por que está fazendo, cara, dentro do jogo fica muito melhor. Muito mais fácil para jogar, você entende mais. Para mim, na minha opinião, fica mais prazeroso o futebol. Você se desgasta menos. Então, para mim, a parte tática e o que o Abel trouxe de tática para a gente nos ajudou muito e nos ajuda muito, né? E dentro disso o individual aparece, porque no final a parte tática é para que em determinados lances
né, o potencial individual de cada um apareça, né? Seja dos pontas, dos meias. Quando eu cheguei, confesso que eu fiz uma base muito boa no Audax, né? E tinha um entendimento bom, mas muitas coisas eu ainda fazia por instinto. E eu sou um cara que eu pergunto muito e questiono muito, né? E falo até pro Abel, né? Quando a gente foi jogar a final da Libertadores em 2021 com o Flamengo. Foram duas. Foram duas em Vidal. 21. Duas né? no mesmo ano, O Abel me muda de lado. Eu joguei o ano inteiro no lado direito, né? E ele me muda de lado. E eu fui falar, professor, beleza, eu vou jogar aqui, mas por que tá me mudando de lado? Eu quero saber, para na hora do jogo você ter mais facilidade. Ele falou, não, vou mudar de lado, porque vai você e o Scarpa jogar junto, se o cara apertar o Scarpa, você joga livre, se apertar o seu, Scarpa joga livre, e daí você vai entendendo. Daí você cara, agora eu sei o porquê que ele está fazendo isso. Então isso não é só comigo, mas todos os jogadores lá hoje entendem muito mais de tática. Mas isso que o Plihal falou ajudou o Abel, você acha? Se é que você vê nesse... A minha impressão tá certa, que os caras são ligeiros lá, de raciocínio? Não, ajuda porque ajudou o Abel e ajudou a gente, né? Ajudou o Abel porque a gente realmente comprou a ideia, mas a gente só comprou a ideia porque o Abel conseguiu passar de um jeito pra gente que a gente fala, pô, faz sentido. E vocês viram acontecendo, talvez a maior prova disso seja o teu gol contra o Flamengo. A gente já ouviu várias discussões, assim, relatos a respeito dos treinamentos, de mais de um mês treinando aquela jogada e tal. O Luan falando. O Luan falou, cara, aconteceu exatamente o que o Abel falou. A briga do Abel para que você estivesse ali na marca do pênalti. E no treino não tava. No treino demorei 2, 3 segundos, daí chegou não sei quem, tirou a bola. Ele falou, pode aparecer aí que vai. E tipo assim, no jogo, de verdade, teve vários jogos, mas assim, especialmente naquela final contra o Flamengo, eu falava assim, cara, como é que pode? É isso que o cara falou na sala, como é que pode? Quem que falou tudo isso daí pra ele? Sorte? Mas pressiona por aqui, porque o cara vai fazer isso. Ó, na hora que esse conduzir, pode vir por aqui. E você fala, cara, aí você vai chegar no treino ou depois no jogo e vai falar, não vou fazer. Sim. Entendeu? Verdade. Bom, chegou a hora da torcida que canta e vibra participar do Bola da Vez, representada por um condutor de talvez o podcast de palmeirenses mais falado do momento, o Pode Porco. O Gabriel Amorim gravou uma pergunta para você, ficou feliz da vida de ter essa chance de mandar uma pergunta para você. Mais ou menos. Isso aí tá querendo milagre, né? Relacionada à sua relação com o torcedor palmeirense. Você que é palmeirense. Vamos ver. Salve, salve, Veiga, Gabriel do Pode Porco. Eu queria que você falasse um pouco da sinergia entre time e torcida, né? Algo que cresceu bastante desde que o Abel Ferreira chegou ao comando do Palmeiras. E também que você falasse o quanto a torcida é importante nesses momentos decisivos, né? Nesses jogos grandes em que o Palmeiras costuma crescer bastante. Queria que você falasse o quanto a torcida também é importante para a parte mental de vocês, da preparação, enfim. E o quanto que a torcida foi importante na Supercopa, fazendo uma comparação com a Supercopa de 2021, né, onde tínhamos pouquíssimos palmeirenses em Brasília, para essa de agora, com mais de 20 mil palmeirenses, o quanto a torcida do Palmeiras fez a diferença para vocês ali em campo para bater o Flamengo. Valeu, tamo junto. Cara, é fundamental, né? Hoje a atmosfera que é criada, principalmente no Allianz Parque, é algo absurdo. É algo absurdo. Para mim também, com essa evolução nossa, lógico que a torcida acaba também acolhendo mais e vai mais. E teve jogos assim pontuais que todos os jogos eles cantam, mas sabe quando tem jogos que fica marcado? Qual foi a melhor atuação da torcida do Palmeiras que você se lembra? Olha, primeiro Mundial, cara, tinha muita gente lá. E era muita gente cantando, assim, sabe? E tanto na semi contra o Chelsea na final... No último Mundial você está falando? Tá. Cara, eu me sentia aqui no Brasil, sabe? Desde o aquecimento e tudo mais. Mas agora, pra mim, Rafael, o dia que eu falei assim, cara, não, igual hoje...
foi contra o São Paulo na final do Paulista, que ainda tava com uma parada de show ali. E tinha um palco montado E, cara, atrás do lado esquerdo. Um ali. barulho. Gente atrás Vendo pelo palco, telão. vendo pelo Cara, telão. um barulho, velho. Um barulho. E bola pro escanteio, e os caras gritavam e o time... Eu estava atrás do falei, gol, cara, eu estava dentro do que campo, eu estava loucura. trabalhando numa outra emissora, eu estava atrás do campo, no escanteio, no gol do primeiro tempo. Não do campo que tava fechado atrás. Cara, mas tipo assim, mas um barulho que a gente chegava no gol e o povo começava gol a gritar aumentava. e a gente, cara, vamos, sabe, você não tinha dor, não tinha cansado, não tinha nada. E a gente precisando fazer 3 gols. Deixa eu só perguntar uma coisinha de torcida que eu acho que eu fiquei com muita curiosidade, Veiga. Na Supercopa, o Gabigol faz o gol e vai lá provocar a torcida do Palmeiras, né? Vai comemorar na frente da torcida do Palmeiras, não vou nem dizer provocar. Ótimo, Mas, Jean. E aí, muita gente falou, aí o Veiga deu a resposta. Ele propositalmente foi na torcida do Flamengo, porque a do Palmeiras estava aqui, ele vai na torcida do Flamengo e dá a resposta. Foi uma resposta? Foi. Foi, mas eu acho que isso tem que ter no futebol, dentro de um respeito, né, dentro de um limite. Né, eu respeito o Gabigol, às vezes que a gente joga junto, a gente se dá bem, assim, lógico, conversa e tudo mais, tem um respeito, mas eu acho que isso é natural do futebol. Né, a hora que ele faz o gol e tira a camisa, cara... Ainda mais no gol, né? Pô, ele fez o gol, cara, Eu o não gol é o gostava muito, momento maior do futebol, e ele fez o gol e tirou a camisa. E por dentro, assim, você fala, caraca, velho. Mas, cara, ele fez o gol, vai falar o quê? Né? Tanto que eu ali, você vê, eu não vou tirar satisfação com ele. Só que, assim, também na hora que eu fizer isso, eu não vem tirar satisfação comigo. Não é nenhuma foto, eu vi um frame, congelaram um frame da transmissão do jogo, que é o ângulo, a sua perspectiva em relação ao torcedor do Flamengo. E eles te mandando vários dedos. Abraço, né? Vem, Vem, Veiga. Veiga. Você consegue enxergar assim? Vem, Veiga, vem pra cá. Sim. Não, As feições, assim. É que hoje Palmeiras e Flamengo tomou uma proporção muito grande, né? Mas igual eu falei, tem que ter essa provocação, essa brincadeira dentro de um limite, dentro de um respeito, até para os torcedores entender que o futebol é uma parada ali dentro de campo, né? Quando a gente estava indo pro estádio para jogar esse jogo, poxa, eu via flamenguista, palmeirense andando junto e para mim, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Entendeu? Porque, cara, é um jogo de futebol, não tem que ter briga, não tem que ter morte, não tem que ter essas coisas. Mas a provocação faz parte para deixar o espetáculo ainda mais legal. Eu acho que foi, assim, um componente e tanto a mais nessa final. Foi como os jogadores ali se relacionaram ali, sem um passar do limite do outro. Acho que foi muito legal. Bom, a torcida... É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.